Boa noite a todos, eu sou o Rodrigo e hoje trago uma história que desafia o tempo, a lógica e tudo o que acreditamos sobre o desconhecido. Em 2009, na tranquila cidade de Deerfield, na Flórida, Thomas Brown, um homem de 56 anos, deixou sua casa para nunca mais voltar. Pelo menos, era isso que todos acreditavam. Durante 7 anos, sua família viveu sem respostas, acreditando que ele havia sido engolido pelo oceano, como tantos outros mistérios ligados ao Triângulo das Bermudas. Mas em 2016, Thomas reapareceu. E o que ele contou deixou todos arrepiados. A história que vocês estão prestes a ouvir não é apenas um relato de sobrevivência. É um enigma que pode mudar tudo o que sabemos sobre um dos lugares mais misteriosos do planeta. Preparem-se, porque essa história vai mexer com sua imaginação. Thomas Brown era um homem simples, mas dedicado. Aos 56 anos, já acumulava 3 décadas de trabalho na construção de piscinas e vivia uma vida tranquila ao lado de sua esposa, Martha, na cidade de Deerfield, na Flórida. O casal era muito unido e Thomas tinha planos de se aposentar em breve para aproveitar mais tempo ao lado dela e dos filhos já crescidos. Naquela manhã de 29 de outubro de 2009, Thomas acordou cedo. Ele e Martha estavam hospedados em um hotel próximo à costa, prontos para uma noite especial. Um jantar de homenagem a ele por sua longa trajetória na empresa. Animado, mas sentindo-se um pouco pensativo, Thomas decidiu sair para um passeio de barco antes da cerimônia. Era algo que ele fazia para relaxar e organizar os pensamentos. Na mesa do quarto, ele deixou uma nota simples, avisando que logo estaria de volta. Vou dar uma volta no barco e volto antes da cerimônia. Te amo. Martha, que o conhecia bem, não se preocupou. Para ela, era apenas mais um dos momentos em que Thomas gostava de se reconectar com o mar. Algo que ele sempre dizia ser seu refúgio. Por volta das 9 da manhã, ele partiu. O dia estava claro, o mar calmo, e não havia previsão de tempestades. O barco, um modelo pequeno e confiável que Thomas conhecia como a palma da mão, cortava as águas tranquilas, enquanto ele se distanciava da costa. Para ele, seria um passeio curto, apenas o suficiente para limpar a mente antes da noite de celebração. Tudo parecia normal, até que não estava mais. Cerca de 1 hora após sair do porto, o motor do barco começou a falhar. Thomas, acostumado a lidar com máquinas, levantou-se para verificar. O tanque de combustível estava cheio, os cabos estavam intactos e nada indicava um problema técnico. Ele tentou ligar o motor novamente, mas não houve resposta. O silêncio do motor foi rapidamente substituído pelo som inquietante do mar, que parecia mais alto do que deveria. Sem outra alternativa, ele pegou o rádio para pedir ajuda. Girou o dial, tentando encontrar alguma frequência, mas tudo que ouviu foi estática. Tentou várias vezes, mas não conseguiu resposta. Então, decidiu lançar uma bengala ao céu. Ele sabia que estava em uma rota marítima comum e esperava que alguém visse o sinal. No entanto, as horas se passaram e nenhuma ajuda chegou. Enquanto o sol começava a se pôr,
Thomas sentiu um calafrio. O horizonte, que antes parecia tranquilo, agora parecia se fechar ao seu redor. A luz do dia dava lugar a uma escuridão que parecia engolir tudo, e o silêncio se tornava quase ensurdecedor. Ele decidiu que o melhor a fazer era esperar pela manhã, acreditando que seria resgatado com a luz do dia. Quando acordou, percebeu que algo havia mudado. O barco não estava mais sendo balançado pelas ondas. Era como se estivesse preso em algum lugar. Thomas abriu a porta da cabine e foi cegado por uma luz intensa. Quando finalmente conseguiu enxergar, viu que o barco havia encalhado. Ele estava em uma ilha. Mas essa não era uma ilha comum. O chão estava coberto por um musgo vermelho, que exalava um cheiro metálico estranho. Thomas, que tinha experiência com materiais e texturas devido ao seu trabalho, nunca havia visto algo assim. Ao longe, ele notou destroços de barcos e pedaços de fuselagem de aviões. Era como um cemitério de embarcações. Sem rádio, sem motor e sem ideia de onde estava, Thomas percebeu que estava completamente sozinho. Thomas estava em uma ilha, mas algo nela parecia fora do comum desde o início. Ele desceu do barco com cuidado, sentindo o musgo vermelho ceder sob seus pés. O cheiro ferroso que exalava era tão forte que causava náuseas. O cenário ao redor era desolador, quase surreal. Árvores retorcidas, sem folhas, erguiam-se como braços petrificados em direção ao céu nublado. Ele caminhou por alguns minutos até alcançar o que parecia ser uma clareira. Ali, pedaços de barcos e até partes de aviões estavam espalhados pelo chão. Alguns estavam corroídos pelo tempo, enquanto outros pareciam ter acabado de cair. Thomas tentou ignorar a inquietação que sentia e começou a procurar algo que pudesse ajudá-lo a sobreviver. Ao voltar ao barco, ele reuniu o que tinha: um pouco de água, algumas latas de comida e uma faca. Ele sabia que precisava racionar tudo ao máximo, mas isso não seria suficiente por muito tempo. Nos dias que se seguiram, ele começou a explorar a ilha. Caminhava por horas, mas sempre parecia voltar ao mesmo ponto, como se estivesse preso em um ciclo sem saída. Apesar disso, encontrou maneiras rudimentares de se manter vivo. Ele usava folhas grandes para coletar água da chuva e descobriu pequenas frutas que, embora azedas, pareciam seguras para comer. Mas havia algo que o incomodava profundamente. Durante suas caminhadas, ele percebeu que não estava realmente sozinho. Um macaco, de aparência peculiar, o observava de longe. Seus olhos eram grandes e pareciam brilhar, mesmo na sombra. Thomas não sabia dizer se era real ou fruto de sua imaginação, mas o animal sempre aparecia nos momentos em que ele estava mais desesperado. As noites eram as piores. O vento cortava como navalhas, e os sons da ilha pareciam ganhar vida própria. Era como se a floresta ao redor estivesse sussurrando, emitindo sons baixos que lembravam palavras, mas não eram compreensíveis. Thomas tentava se manter ocupado, reconstruindo mentalmente o caminho que havia feito no mar e calculando onde poderia estar. Mas, sem uma bússola ou qualquer ponto de referência, isso era impossível. O tempo passou
e ele começou a perder a noção dos dias. Para ele, parecia que estava ali há apenas alguns meses, mas seu corpo dizia outra coisa. Ele perdeu peso rapidamente e começou a sentir os dentes afrouxando devido à falta de nutrientes. Mesmo diante de tudo isso, Thomas não desistiu. Ele improvisou ferramentas com o que encontrou no barco e começou a construir uma espécie de abrigo com galhos e folhas. Também descobriu que o musgo vermelho podia ser usado para acender fogueiras, o que lhe deu alguma esperança de sobreviver às noites frias. Mas a ilha parecia brincar com ele. Um dia, enquanto pescava próximo ao barco, notou algo na água. Era como se sombras se movessem sob a superfície. Mas quando tentou enxergar melhor, tudo desapareceu. Ele passou horas naquele ponto, esperando que algo mais surgisse, mas nada aconteceu. Conforme o tempo passava, Thomas começou a duvidar da própria sanidade. As aparições do macaco tornaram-se mais frequentes, e ele tinha a sensação de estar sendo observado o tempo todo, mesmo quando o animal não estava por perto. Ele decidiu que não podia mais viver daquele jeito. Precisava sair dali, custasse o que custasse. Ele passou semanas improvisando velas para seu barco. Sabia que, sem um motor funcional, dependeria do vento para levá-lo a algum lugar. Quando finalmente estava pronto, ele olhou para a ilha uma última vez. Era como se ela estivesse esperando que ele partisse. No dia em que decidiu sair, o céu estava cinza, mas o mar parecia calmo. Ele subiu no barco, levantou as velas improvisadas e começou a remar para longe daquele lugar. Cada metro que avançava parecia uma batalha contra o cansaço e o medo, mas ele estava decidido. Se fosse para morrer, que fosse tentando. Thomas remava sem parar. O vento soprava as velas improvisadas, mas o avanço era lento e a solidão parecia esmagadora. Os dias e as noites se confundiam enquanto ele navegava em direção ao desconhecido. O cansaço pesava em seus braços e a fome era uma presença constante. Ele não sabia quanto tempo conseguiria resistir. De repente, um som diferente o despertou. Batidas fortes vieram de fora do barco. Ele congelou. Eram vozes? Ele hesitou, mas finalmente reuniu coragem e abriu a porta da cabine. Para sua surpresa, 2 homens uniformizados estavam ali, iluminados pela lanterna de um barco maior. Eram guardas costeiros. Os guardas costeiros o levaram a bordo e ofereceram comida e água. Thomas estava tão fraco que mal conseguia mastigar. Durante o trajeto de volta à costa, ele tentou explicar o que havia acontecido, mas suas palavras eram confusas. O único pensamento claro em sua mente era: eu consegui. Eu saí daquele lugar. No hospital, quando Marta entrou no quarto e o viu pela primeira vez após 7 anos, ela quase não o reconheceu. Thomas estava magro, abatido e sem dentes, mas os olhos ainda eram os mesmos. Ele chorou ao vê-la, enquanto repetia o quanto sentia saudades. Eles se abraçaram. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu em casa. O mais intrigante foi quando ele mencionou o tempo. Thomas acreditava ter passado cerca de 1 ano na ilha, mas na verdade foram 7. Ele não conseguia entender
como o tempo havia se distorcido. Especialistas investigaram a área onde ele foi encontrado, mas nenhuma ilha como a descrita por Thomas foi localizada. Além disso, o musgo vermelho que ele mencionou não correspondia a nenhuma espécie conhecida na região. As autoridades também não conseguiram identificar os destroços que ele descreveu. Era como se a ilha simplesmente tivesse desaparecido. Thomas, por sua vez, não tem dúvidas do que viveu. Para ele, tudo foi real. Ele ainda tem pesadelos com a ilha e o musgo vermelho. Às vezes, acorda no meio da noite, com a sensação de estar sendo observado. E você? O que acha que aconteceu com Thomas? Será que ele realmente esteve em um lugar que desafia as leis da física? Ou sua mente criou tudo para lidar com o desespero?